do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão de Assembleia de Deus, um lugar para o seu coração. Hebreus capítulo 11, versículo 24, você que encontrou, você pode dizer amém? A palavra do Senhor está escrito: pela fé Moisés, sendo já grande, pela fé Moisés, sendo já maduro, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escondendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Deus, essa é a tua palavra, a tua maior revelação. A minha oração é que o Senhor continue falando conosco, em nome do Senhor Jesus. Você pode se assentar. Epístola aos Hebreus, em específico o capítulo 11, que fizemos menção, está inserido dentro dela e é conhecida, nominada como a galeria dos heróis da fé, conhecidos por terem marcado o seu tempo, conhecidos por terem revolucionado o seu tempo. E como marcaram, como revolucionaram, eles marcaram o seu tempo, pois eles escolheram não se igualar à situação presente do seu tempo, mas antes eles escolheram revolucionar o seu tempo, vivendo de uma forma diferente, vivendo de uma forma especial, que agradava aos olhos de Deus. Todos aqueles que estão inseridos dentro da galeria dos heróis da fé foram homens, mulheres, que decidiram estar inseridos em um tempo, mas não se igualar, não se nivelar ao que a maioria do seu tempo estava fazendo, nem tampouco estava vivendo. Moisés está inserido dentro da galeria dos heróis da fé. Devemos relembrar a história de Moisés. Moisés nasce em um tempo em que o novo faraó assume o trono. O livro aos Êxodos está nos contando essa história. E este faraó que assume este trono, este faraó que assenta-se no trono, a Bíblia nos conta que ele não conhece os feitos de José. Não conhecendo os feitos de José, o povo hebreu, ele estava aos portões, às portas, entretanto, do Egito, morando ao derredor da cidade, encostado nos muros. A Bíblia nos conta que o povo estava crescendo, o povo estava se fortalecendo, a tal maneira de Faraó, quando percebeu o crescimento do povo, percebendo a evolução do povo, Faraó disse: se os nossos inimigos vierem contra nós, se por acaso este povo hebreu se unir aos nossos inimigos, nós não conseguiremos resistir à peleja, nós não conseguiremos ganhar a guerra. Faraó então começa a assolar o povo de tal maneira, Faraó então começa a perseguir o povo de tal maneira, a ponto que a sua intenção é de enfraquecer o povo, a sua intenção é de matar o povo. A primeiro momento ele aumenta a carga horária do povo hebreu, com a intenção de que o povo hebreu comece a diminuir. Só que a Bíblia nos conta que enquanto Faraó está aumentando a carga horária do povo hebreu, a Bíblia faz questão de dizer que eles estão crescendo, eles estão se fortalecendo. Enquanto eles crescem, se fortalecem, Faraó observa: não adianta tocar na carga horária deles, então eu vou tocar na alimentação deles. Faraó começa a mexer nesta alimentação, a ponto de quando ele percebe, a Bíblia faz questão de enfatizar, o povo continua crescendo,
O povo continua se fortalecendo, enquanto Faraó persegue, enquanto Faraó assola o povo. A Bíblia e o escritor é muito minucioso em dizer em todas as 3 vezes que aparece no primeiro capítulo do Êxodo, que o povo cresce, o povo se fortalece. Observe que o período em que Moisés nasce é um período de perseguição, é um período onde o povo está sendo assolado, é um período onde Faraó está no encalço contra um povo. Só que a Bíblia diz que em meio a um processo de perseguição, em meio a um processo de crise, o povo de Deus continua crescendo, o povo de Deus continua se fortalecendo, até porque a nossa força e a nossa fé não está firmada em homens, até porque a nossa força, a nossa fé não está sustentada em homens, mas a nossa força e a nossa fé não está no sentido horizontal das coisas, mas a nossa força e a nossa fé está no sentido vertical das coisas. É o que vem do alto que desce para nos fortalecer. Enquanto o povo cresce, o povo se fortalece. Faraó persegue o povo. É neste período e é neste momento em que Faraó diz: todas as mulheres parteiras, quando perceberem que o menino que nascer é um menino homem do sexo masculino, deverá de imediato lançá-lo no rio ou matá-lo. Só que enquanto as mulheres hebreias estão dando à luz, elas são tão fortes que não é necessário que elas precisem de uma parteira para poder auxiliar a elas. É neste período, é neste processo de perseguição, é neste processo de crise na terra, que Deus vai dar a ordem e que Moisés vai vir a nascer. Sabe o que eu aprendo com isso? É que o momento de crise, o momento de perseguição, para Deus não é o pior momento. O momento de crise, o momento de perseguição pode ser o pior momento para nós, mas para Deus pode ser o melhor momento para Ele poder trabalhar e fazer nascer grandes projetos. Quem é Moisés? Moisés é o instrumento que Deus utilizaria para poder libertar o povo do cativeiro do Egito. Será que você consegue compreender e meditar na grandeza disso? O maior momento de perseguição do povo é onde Deus está olhando para o seu povo e está dizendo: é neste momento de crise que o meu projeto nasce, é neste momento de perseguição que o meu projeto vem a nascer. Moisés nasce, a mãe de Moisés percebe que ele é grande, formoso, ela o esconde por 3 meses, escondendo por 3 meses, ela percebe que ela não pode mais esconder Moisés, ela não podendo mais esconder, ela faz uma arca de junco, betuma ela por dentro, betuma por fora, com o intuito de que a água não penetre no lado de dentro da arca. Ela pega o menino, coloca dentro da arca. Quando essa criança está dentro da arca, a mãe dele fecha a arca, coloca ele na beira do rio, junto aos juncos. A Bíblia está escrito que quando a mãe de Moisés coloca ele no rio, é neste mesmo momento, neste mesmo tempo, neste mesmo segundo, neste mesmo minuto e na mesma hora, a filha de Faraó está descendo para poder se lavar no rio. Olha que interessante, alguém poderia olhar e dizer de forma superficial: a mãe do menino está abrindo mão dele, a mãe do menino está colocando ele ao léu. Só que tem algo interessante acontecendo, é que se a mãe dele continua com ele dentro de casa, ela não estava preservando a vida dele, então ela esconde ele por um processo para poder preservar a vida dele. Às vezes a gente se encontra num momento como Moisés, a vida nos coloca dentro de uma arca, a situação nos prende dentro de uma arca, a gente olha e fala: eu estou escondido por Deus, aqui ninguém me vê, aqui ninguém me contempla. Mas sabe por que Deus esconde a gente? É porque Ele está com o intuito de preservar a nossa vida. Eu vi algumas mãos levantadas,
pesadas. E eu te convido, joga a mão direita para cima, porque talvez a situação que você vive hoje é escondido dentro de uma arca, mas a Bíblia está escrito que enquanto Moisés está escondido, ele está crescendo em Deus, crescendo em Deus. Moisés está dentro de uma arca, enquanto ele está dentro de uma arca escondido, a filha de Faraó desce para poder se lavar no rio. É na mesma hora, no mesmo tempo em que a mãe de Moisés o coloca à beira do rio. Enquanto muitos podem dizer que é coincidência, para mim é cristocidência. Deus olhando do céu e dizendo para a mãe de Moisés: talvez o seu projeto saiu do controle da sua mão, mas não saiu do controle da minha. Talvez o teu filho saiu do controle da minha mão, mas o projeto que eu estabeleci na eternidade, não perdi o controle. Eu abro um parênteses para poder aplicar, porque tem alguém dizendo aí pela internet que Deus perdeu o controle. Isso é a maior mentira de Satanás. Deus nunca perdeu o controle. Jó no capítulo 42, no verso 2, Jó vai dizer que além dele não perder o controle, nenhum dos seus projetos podem ser frustrados. Eu vim na autoridade do Espírito Santo profetizar aqui essa noite na concentração dos adolescentes que os projetos de Deus continuam estabelecidos na eternidade, que os projetos que Deus determinou para a minha, para a sua vida continuam de pé. Deus continua com o controle da situação, olhando do céu para a terra e dizendo: pode até estar escondido, mas tem uma geração crescendo. Pode estar escondido, mas tem uma geração que está crescendo na minha presença. A filha de Faraó observa quando pega o menino, retira a tampa da arca. Ela olha para ele e fala: dos hebreus é este. Ela ordena as suas parteiras, e de imediato a irmã de Moisés chega. Ela olha e fala: traga para mim uma mulher que tenha leite, para poder cuidar do menino. Este menino agora está sendo cuidado pela sua mãe Joquebede. Quando ele cresce, ele volta ao palácio. Faraó o recebe como neto. Moisés é alguém aqui que está sendo criado dentro de toda a ciência de sabedoria do Egito. Moisés é um adolescente aqui que está sendo criado dentro de toda a riqueza do Egito. Moisés aqui é um adolescente que está experimentando de todos os prazeres que o mundo pode lhe dar. Moisés vive dentro do palácio do rei, é reconhecido como príncipe. Só que aí a Bíblia nos conta, no texto que nós lemos, que Moisés entra na galeria dos heróis da fé, porque quando ele atinge a maturidade, e maturidade nem sempre está relacionada à idade, mas maturidade está relacionada às experiências que nós temos. Maturidade não está coligado ao tempo em que vivemos, mas maturidade está conectada à experiência que nós vivemos. E eu vim na autoridade de Deus para poder dizer algo para você, adolescente. Nós vivemos um tempo onde o maior interessado sempre foi Deus, de se aproximar de nós, para poder criar esse vínculo de experiências com Ele. Criar este vínculo de experiências com Ele. Há 10 anos atrás, eu estava assentado neste banco. Meu pai me trazia para cultuar no templo central. Eu via pregadores aqui. Eu choro porque eu não sou profissional do público. E quando meu pai me trazia, eu olhava e dizia: será que um dia ali estarei? Há 10 anos atrás. Se eu tivesse vindo em março do ano passado, seria 9.
Mas eu lembro no dia que pastor Carvalho Júnior olhou para o meu pai e disse: lugares que o Senhor não pisou, Ele pisará. Lugares onde Ele não chegou, o Senhor não chegou, Ele chegará. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Aquele Deus que faz promessas no passado, continua cumprindo promessas hoje. Eu tenho só 25 anos de idade, mas esses 25 anos Deus olhou para mim e falou assim: eu tenho uma coisa para te dar. Só que isso não é para você, isso é para você motivar uma geração. Isso é para você motivar uma geração que está vindo aí, e que talvez alguns estão dizendo: vão viver só de fumaça. Mas eu vim na autoridade de Deus pregar, e a pregação que Deus me deu é: nós não vamos viver de fumaça, nós iremos viver de fogo, e fogo do Espírito. Eu vim na autoridade de Deus para dizer que o maior interessado em levantar uma geração de pregadores é o próprio Deus. O maior interessado em encher uma mocidade é o próprio Deus. O maior interessado em distribuir dons sobre nós é o próprio Deus. Ele não te trouxe nessa noite de hoje para você assistir mais um culto, mas Ele te trouxe aqui para te lembrar: continua nessa fé, nessa perseverança, porque Deus está olhando do céu e está dizendo: não é uma geração de fumaça, mas eu vou incendiar com o fogo do Espírito Santo. Joga a mão para cima e dá glória. Moisés, sendo já maduro, recusou. Esse termo recusou me chama muita atenção, porque, desculpa a expressão, mas Moisés não é qualquer um aqui. Moisés não é qualquer pessoa aqui. Moisés é alguém que o que espera ele é palácio. O que espera ele é pirâmide com a lápide com seu nome. O que está aguardando ele aqui é riquezas que a terra oferece ele. Aí o escritor diz assim: recusou. Recusou. Esse termo recusou é troade no grego, que é a língua original do Novo Testamento. E o que é troade? Troade é esquina da decisão. Até Paulo uma vez chegou em Troade. E Troade é o momento onde Deus nos coloca para a gente poder se posicionar. Troade é o momento onde Deus nos direciona para que nós venhamos nos posicionar. Adolescente, é necessário na caminhada da gente sermos colocados nessa esquina da decisão. E é quando chegamos neste momento é que nós vamos ter que decidir qual é o caminho que nós iremos seguir. É quando estamos na escola que nós vamos ter que nos posicionar e decidir. E olha para cá, essa esquina que nós chegamos, ela tem dois caminhos. Eu estou espiritualizando. Nessa esquina da decisão existe um caminho que é largo. Muitos são os que trafegam por ele. Nessa esquina também tem um caminho que é estreito. São poucos os que passam por eles. No final deste caminho existem duas portas. Jesus disse que uma é larga. Muitos passam por ela, mas no final dela tem porte de vida. Mas também no final do caminho que é estreito existe uma porta. Mas quando você abre essa porta estreita, atravessando ela, existe um consolador das nossas almas. Você pode jogar a mão para cima. Eu vim na autoridade de Deus
para profetizar para muita gente que entrou aqui. O conflito da sua alma é: Deus, me dá força na hora da decisão. Deus, me dá força na hora da decisão. Deixa eu lhe dizer, não sou eu quem te fortaleço, mas eu estou pregando na autoridade do meu amigo Espírito Santo, e ele me impele a profetizar agora que ele vai entrar na casa renovando força de muito adolescente. Alabaia xande calabagácia elemandurias. Espírito Santo, meu amigo fiel, onde o Senhor encontrar uma mão levantada, um coração aberto diante do Senhor, a palavra do Senhor na minha boca é: vai descer força agora. Quando chegar o momento de decisão, você vai lembrar de imediato: eu estava na primeira concentração de 2021, eu senti um abraço que eu nunca havia sentido na vida. Que abraço era esse? Era o Consolador, que desceu na casa dizendo: eu fortaleço, eu fortaleço. Não tem idade para sentir essa presença, não tem idade para ser cheio dessa presença. A Bíblia diz que Isabel encontra com Maria, quando elas se tocam, a criança que estava no ventre de Isabel foi cheia do Espírito Santo. Este mesmo Espírito está aqui essa noite, e Ele está te convidando: eu te fortaleço, eu te fortaleço. Quem é do glória, vem comigo. Quem trouxe brasa na mão, vem comigo. Eu sinto Deus aqui, eu sinto o Consolador aqui, e a palavra é: Ele tem liberdade para poder te encher, te encher. A autoridade do céu sobre nós. Eu profetizo essa noite, pela direção do Espírito, que o renovo dos céus vai nos tomar pela mão, e o Espírito vai nos conduzir em decisões. De pé comigo, por favor. Pessoal do terceiro dia, vocês podem me ajudar, por favor? E Moisés recusou. Por quê? Porque o 25 diz: escolhendo antes ser maltratado pelo povo de Deus do que experimentar por um pouco tempo os prazeres do pecado. Deixa eu lhe dizer, o pecado é passageiro, o pecado é transitório, é pouco tempo. Depois que peca, o primeiro sentimento que vem é de arrependimento. Eu nunca vi ninguém depois de pecar olhar e dizer: estou saciado, estou satisfeito. Mas eu sempre vi alguém depois de pecar sentir vergonha de Deus e dizer: Deus, por que eu fiz isso, Deus? Porque o prazer do pecado é só no momento, depois passa, é momentâneo, é transitório demais. Quando você irá tomar sua decisão, você vai lembrar: o pecado é pouco tempo, não vale a pena. Porque todas as vezes que eu peco, o Espírito se afasta de mim, e vale de nada pecar por pouco tempo e sentir o prazer só do momento, sendo que Deus para mim não tem prazer de momento. Deus para mim tem gozo de vida. Deus para mim quer relacionamento, quer acordar comigo de manhã, quer sentar comigo para tomar café, quer levantar comigo, se assentar à mesa. Deus quer relacionamento conosco. O pecado é transitório, não vale a pena. Você pode curvar sua cabeça?
cabeça curvada, olhos fechados. Deus me disse algo hoje pela tarde. E Deus falou comigo que entrariam pessoas aqui, que a acusação do inimigo estaria sobre a sua mente. E a acusação dele era: você não pode erguer suas mãos, porque você pecou. A acusação dele era: você não pode dizer glória, porque você pecou. Você não pode dizer aleluia, porque você pecou. Só que no mesmo tempo o Espírito Santo ministrou algo no meu coração e eu compartilho da mesma forma. Ele disse para mim que o sangue dele seria derramado como bálsamo sobre muitos aqui essa noite. E ele me mostrava algo forte que acontecia. Eu creio em visão porque Deus me dá. E eu via como que correntes fossem quebradas. Eu via como prisões que eram abertas. E Deus mostrava o sangue dele cobrindo pessoas do alto da cabeça à planta dos pés. E ele dizia: o jugo da acusação cai. É machore calagai suriacá. Remini calassuri calabaxer que amandagai. E ele falava assim para alguém: não se prenda à acusação do adversário, porque o sangue purificador, ele nos desce, nos abraça agora. E ele diz a muitos aqui agora: levanta essa mão, abre essa boca, porque a acusação do adversário caiu por terra agora. Ele é barachore calabaraçai, ele é minarassuri calabaraxerca. Meu amigo Espírito Santo, eu não disse outra coisa que não seja a tua palavra. E eu profetizo pela tua palavra essa noite. Tem algo novo de Deus sobre a vida da Unahad. Eu profetizo pela palavra de Deus. Tem algo novo de Deus sobre os adolescentes. Está descendo algo novo de Deus. A palavra da profecia é: abra a boca para dar glória enquanto Deus te enche. Abre a boca para dar glória enquanto você é cheio da presença. Vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Joga a mão para cima. Grita: Eu quero viver algo novo. Abra a boca e seja profeta. Abre a boca e seja profeta. Diga: eu quero algo novo. Eu quero algo novo. Diga para ele. Diga para ele: eu quero algo novo. Leva algo novo de Deus. Leva algo novo de Deus. Espírito de Deus, contemple os adolescentes essa noite e entregue algo novo do Senhor para eles. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio o som do céu, violento e poderoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. Seja cheio. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Desce como fogo. Desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Essa casa é sua. Esses adolescentes são seus. E nós somos a geração
somos a geração que busca a tua face. Oh, Santo Deus de Jacó. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Assente um instante só, por favor, nós já vamos estar